A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Bom dia a vocês ouvintes. Seja muito bem-vindo. Você que está me ouvindo do seu aparelho, seja ele celular, televisão, notebook ou qualquer outro aparelho que você esteja usando. Que a paz de Deus venha estar com vocês, irmãos, nessa manhã. Amém? Meu nome é Davidson e eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida. Hoje, dia 10 de setembro de 2025. Nós já vamos orar, irmãos. Mas antes de orarmos, irmãos, eu queria falar com vocês. Vocês que estão aqui comigo, escutando as orações da manhã. Irmãos, essas orações que eu faço são para todos aqueles que querem ouvir. Independente, irmãos, da sua religião, da sua crença, esse canal, irmãos, essas orações, esses vídeos que eu faço, são para todos que querem ouvir. Todos, irmãos, porque a palavra de Deus, irmãos, ela era semeada para todas as pessoas. Jesus ele ia de cidade em cidade pregando o evangelho. Ele não olhava as condições das pessoas, não. Ele não olhava de qual religião as pessoas eram, não. Ele passava de cidade em cidade pregando o evangelho. E aqui, irmãos, eu faço isso, eu prego o evangelho para vocês. Eu oro, eu apresento Jesus a você. Porque, irmãos, no céu não tem placa de igreja. Tem muitas pessoas que congregam, né? E aí essas pessoas elas acham que somente a igreja dela que vai subir para o céu. Somente a igreja tal, a igreja A, a igreja B. Ah, somente a minha igreja vai morar no céu. Irmãos, eu não acredito nisso. Porque no céu não tem placa de igreja. Irmãos, eu acredito que Deus ele vai buscar um povo lavado e remido pelo seu sangue. Eu acredito, irmãos, que todas as pessoas que estiverem com as suas vestes brancas como a neve, essas vão ser as pessoas, irmãos, que vão morar no céu. Então, irmãos, fica à vontade. Esse canal é para você, para todos que querem ouvir. Seja você crente ou não crente, seja você cristão ou não cristão, você é muito bem-vindo aqui neste canal. Amém, irmãos? Vamos ler a palavra de hoje, irmãos. A palavra de hoje, ela se encontra no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Nós já vamos orar, mas antes eu quero deixar uma palavra do Senhor para a sua vida. Hebreus, capítulo 10, versículo 38, que vai dizer o seguinte: Mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Irmãos, eu queria dar ênfase a esse comecinho do versículo, que vai dizer: Mas o meu justo viverá pela fé. Irmãos, o cristão, ele vive pela fé. Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, tem muitos cristãos que não estão vivendo pela fé. Tem muitos cristãos, irmãos, que estão querendo viver por vista. Tá querendo sentir. Irmãos, o cristão ele não vive por aquilo que ele sente. O cristão ele não vive por aquilo que ele vê. O cristão, irmãos, ele vive pela fé. Irmãos, nós não podemos viver por vista. Tem muito cristão, irmãos, querendo viver de vista. Tem muito cristão querendo ver para crer. Mas, irmãos, a fé, ela não funciona dessa forma. A fé, a gente precisa crer para depois ver. Eu estou me lembrando, irmãos, aqui de Abraão. Quando Deus ele fala para Abraão: Abraão, sai da sua terra e vai para um lugar onde eu ainda irei te mostrar. Irmãos, Deus falou com Abraão para sair da terra dele. Irmãos, só que Deus ele não falou para Abraão qual destino, para onde ele ia. E nós sabemos, irmãos, pela história que Abraão ele já era um homem próspero. Ele não precisava sair da terra dele porque ele já era um homem próspero. Então, irmãos, eu acredito que naquele momento Abraão ele pensou: Deus ele está me pedindo para eu sair da minha terra, onde eu já tenho tudo, onde a minha família está aqui, está todo mundo, os meus amigos, está todo mundo aqui. Mas Deus ele está pedindo para eu sair. Naquele momento, irmãos, Abraão ele tinha duas opções. Ou ele obedecia à voz de Deus, ou então, irmãos, ele tinha outra opção de não sair da terra dele, de não seguir o direcionamento de Deus. Mas nós sabemos, irmãos, que Abraão, pela fé, ele acreditou em Deus. Ele não sabia para onde ele ia ir, porque Deus ele não deu um destino para Abraão. Deus ele não falou para onde Abraão iria. Mas Abraão, irmãos, naquele momento, ele usou a fé. Ele não ficou esperando ver para crer. Ele foi
e creu, para depois ele ver. E nós sabemos, irmão, que o resultado disso, o resultado da obediência de Abraão, foi que Deus tornou ele pai de grandes multidões. Abraão, irmãos, naquele momento ele usou a fé, ele acreditou. Irmãos, e tem outro versículo que fala também que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, se você quer chamar a atenção de Deus, você precisa ter fé. Eu quero, irmãos, contar aqui para vocês outra história de Gideão. Gideão, irmãos, ele saiu para guerrear com 300 homens. Gideão e 300 homens saindo para guerrear contra um exército de mais de 150 mil homens. Irmãos, um ser humano, no estado normal, na sua consciência, ele nunca ia fazer isso. Irmãos, como é que você... Vamos colocar aí um exemplo. Você vai sair para uma guerra. E tem você e mais 300 pessoas. E você vai enfrentar um outro exército de 150 mil. Irmãos, se você for parar para pensar, você fala, não tem como. Não tem como ganhar. Aos olhos humanos é impossível. Mas, irmãos, Gideão, ele usou a fé. Gideão, ele tinha somente 300 homens. Mas ele usou a fé, ele confiou em Deus, porque Deus estava com ele. Deus falou que ia garantir a vitória a eles. E Gideão, irmãos, Gideão, ele não duvidou. Gideão, ele creu. Gideão, ele acreditou. E é isso, irmãos, que Deus, ele se agrada da nossa fé. E como nós lemos, o justo, ele viverá pela fé. Irmãos, você não pode viver segundo as aparências. Porque, irmãos, muitas das vezes, Deus, ele vai permitir a gente passar por um cenário não muito bom. Algumas vezes, irmãos, Deus, ele vai permitir a luta vir para que nós venhamos entender que nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Às vezes, irmãos, o cenário da sua vida vai estar um cenário caótico. Muitas das vezes o cenário da sua vida, Deus vai permitir você estar num cenário de destruição, um cenário de morte, um cenário onde você fala, não tem mais jeito. Mas, irmãos, é aí que você tem que usar a sua fé. É aí que você tem que entender que o justo, ele vive pela fé. Por mais que o cenário ele seja um cenário de dor, por mais que o cenário ele seja um cenário de angústia, por mais, irmãos, que as coisas na sua vida estejam desandando, é aí que você vai usar a sua fé. Você vai falar, não, eu estou passando por esse momento aqui difícil, mas eu sei que esse momento difícil não vai abalar minha fé. Esse momento difícil não vai determinar a minha vida, não. Eu estou passando por uma adversidade aqui, mas Deus, ele vai me ajudar. Deus vai me tirar desse problema. Irmãos, é isso que Deus, ele quer de nós. Porque muitas pessoas, irmãos, ela vê o problema e mediante ao cenário, né? Mediante a situação difícil, a pessoa vai e desanima. A pessoa vai e abandona a fé. Por quê? Por causa das circunstâncias. Mas, irmãos, o justo, ele não vive por aquilo que ele vê. Nós não vivemos por aquilo que nós sentimos, irmãos. Nós vivemos por fé. Nós vivemos por fé. O que é fé, irmãos? Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. É isso, irmãos, que é a fé. Você não precisa ver para crer. Você não precisa sentir. Você só precisa ter fé. Porque quando você tem fé, aí você vai ver. Mas, irmão, se a gente ficar esperando, eu só vou ver para depois acreditar. Depois que eu ver, aí eu acredito. Não. Com Deus, irmãos, não funciona dessa forma. Você precisa acreditar primeiro, para depois o milagre acontecer. Para depois o milagre se materializar. Não viva pela vista, irmãos. Não viva pelo cenário da sua vida. Irmãos, eu não sei como está a sua vida neste exato momento. A sua vida, irmãos, ela pode estar de cabeça para baixo, mas tenha fé. Tenha fé, irmãos, porque o justo, ele vive pela fé. E quando você tem fé, quando você declara a sua fé, quando Deus, ele vê que você está firmado na rocha, Deus, ele vem e muda o seu cenário. Porque, irmãos, Deus, ele quer ver de nós isso. Deus, ele quer ver que a nossa fé, ela não vai se abalar, mesmo em meio às adversidades. Amém? Irmãos, nós vamos orar aqui neste momento. Eu vou pedir a Deus para que Deus, ele venha aumentar a nossa fé. Para que a nossa fé, irmãos, ela não venha se desfalecer no momento da adversidade, no momento da dor, no momento da angústia. Porque, irmãos, é difícil a nossa fé, a gente permanecer firme, né, na fé, mediante, irmãos, ao cenário difícil.
É difícil, irmãos, a nossa fé permanecer intacta mediante tudo caindo ao nosso redor, né? O mundo caindo ao nosso redor. É complicado a nossa fé estar intacta. É por isso que nós vamos pedir, irmãos, para que Deus ele venha estabilizar a nossa fé. Pedir a Deus para que nós não venhamos viver por vista, para não viver por aquilo que a gente sente, para não acreditar naquilo que as pessoas falam de nós, mas viver por fé, viver crendo e acreditando que Deus está conosco. Porque é isso, irmãos, que Deus é sagrado. Deus ele se agrada de pessoas que têm uma fé inabalável. Uma fé que mesmo mediante a situação difícil, essa pessoa está firme. Porque a fé, irmãos, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Amém? Vamos orar nesta manhã. Ore comigo, ore com fé, ore com poder, ore acreditando, irmãos, porque Deus ele está aqui para mudar o cenário da sua vida. Basta somente você crer. Basta somente você acreditar. Amém? Vamos orar nessa manhã. Senhor, meu Deus e eterno Pai, é que neste momento eu entrego a minha vida, a vida deste ouvinte. Deus, desse irmão que ouviu essa mensagem nesta manhã. E Deus, a fé desse irmão, ela tem se desestabilizado. Esse irmão, Deus, ele tem desacreditado. Mas eu te peço, ó Deus, neste momento que o Senhor venha nos dar mais fé e estabilizar a nossa fé. Porque não basta, Deus, somente nós termos fé, mas a nossa fé ela precisa estar estabilizada no Senhor. Porque nós sabemos, ó Deus, que sem fé é impossível agradar a Ti. O justo, ó Deus, ele vive pela fé. Então, Deus, nos ajude a viver pela fé. Nos ajude a acreditar. Nos ajude a confiar. Nos ajude, ó Deus, a perseverar. Nos ajude, ó Deus, a ter uma fé que move montanhas. Nos ajude, ó Deus, a acreditar. Mesmo quando está tudo dando errado. Nos ajude a acreditar, ó Deus, mesmo quando o mundo ele está caindo ao nosso redor. Sim, ó Deus, porque Gideão, como eu disse, ó Deus, é a história de Gideão. Gideão, ele poderia, ó Deus, ter desistido de ir para a batalha. Tava ele, ó Deus, somente ele, 300 homens, contra o exército de 150.000. Mas Gideão, ele creu. Gideão, ele acreditou. Gideão, ó Deus, ele permaneceu firme, porque ele sabia que o Senhor ia dar vitória a ele. E Deus, nós sabemos que o Senhor nos dá vitória, mesmo quando aos olhos humanos é impossível de nós obtermos a vitória. Deus, aos olhos humanos, era impossível Gideão e os 300 homens ganhar essa batalha, ganhar aquela peleja, ganhar aquela guerra. Mas o Senhor Deus deu a eles vitória. E mostrando, ó Deus, não somente para Gideão, mas também para nós, que o cenário ele não precisa estar favorável para o Senhor operar. Que o cenário ele não precisa estar favorável para o Senhor nos dar vitória, não. O cenário, às vezes, ele pode ser um cenário impossível. Ele pode ser um cenário de morte. Ele pode, ó Deus, ser um cenário impossível. Mas nós sabemos, ó Deus, que é justamente no cenário impossível que o Senhor gosta de trabalhar, que o Senhor gosta de nos dar a vitória, para provar, ó Deus, para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor, que o Senhor é Deus das causas impossíveis. Ó Deus, então eu te peço que neste momento, que o Senhor não venha deixar com que a nossa fé venha desfalecer, que o Senhor não venha deixar com que a nossa fé venha definhar, não, Deus. Que nós venhamos permanecer firmes no Senhor, mesmo com a situação, com o cenário, ó Deus, impossível. É neste momento, ó Deus, que o Senhor gosta de trabalhar, porque para provar para nós que o Senhor é o Deus das causas impossíveis. Então, ó Deus, neste momento eu te peço, nos ajude a viver pela fé, porque Deus, o justo, ele vive pela fé. Ele não vive por aquilo que sente, por aquilo que ele vê. Eu te peço, ó Deus, nesta manhã, para que o Senhor venha nos ajudar a entender isso, para que nós venhamos viver por fé, ó Deus, e não por vista, e não por aquilo que a gente sente. É isso, ó Deus, que eu te peço, que eu te louvo, e desde já te agradeço, crendo, Senhor, no milagre, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã, às 7 horas da manhã. E, irmãos, mais uma vez eu digo a você, não deixa o cenário da sua vida abalar a sua fé. Creia somente, porque o justo ele não vive por aquilo que ele vê. O justo ele vive por fé. Amém? Estarei de volta amanhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.